Se você está começando a correr agora, talvez alguém um pouco mais experiente que você tenha ido te dar uns toques do tipo, olha, sua passada não está muito legal, você tem que deixar ela um pouquinho mais larga, melhora aí a posição dos seus braços, você também está ficando muito ofegante na hora de correr, ó, muda o jeito de você respirar, respira desse jeito, né? Talvez você já tenha ouvido isso. E se você ouviu essas coisas, você começou a pensar, meu, eu acho que eu estou correndo errado. Quando você começa a achar que você está correndo errado, às vezes você até diminui o seu ritmo de treino com medo de se machucar. Afinal, né, se eu estou correndo errado e aumentar ali as minhas distâncias, querer baixar meu pace, eu vou acabar me machucando. Né? Tem gente que até desiste da corrida por achar que está correndo errado e a corrida não foi feita para você. Então fica comigo nesse vídeo hoje, porque a gente vai bater um papo sobre o jeito certo de correr e eu vou te falar o que realmente vale a pena ou não você observar nesse momento. Fala galera, eu sou a Paty Carbone, eu sou a personal trainer do Sempre Mais Runner e hoje a gente vai bater um papo sobre o jeito certo de correr. Mas o que é esse certo, né? Porque para ter um certo tem que ter um errado. Então, quem que determina o que é certo e o que é errado no mundo da corrida? Bom, vamos por partes. Existe uma ciência chamada biomecânica e a gente estuda isso quando está na faculdade de educação física, tem laboratórios específicos para isso, só para estudarem lá a biomecânica em diversos tipos de movimento, em diversas modalidades esportivas. Biomecânica, né, mecânica da bio, é a mecânica do corpo. A biomecânica da corrida é a forma que o seu corpo se comporta durante a corrida, é a sua postura na hora de correr. E aí a biomecânica ela traz algumas regras sobre a maneira que seu corpo precisa se comportar na hora que você está correndo, que são regras para melhorar o seu desempenho, então para você correr melhor, para você correr mais longe, para você se cansar menos, ou regras que vão falar da sua segurança, para você correr de uma maneira que você tenha uma menor possibilidade de lesão. Para essas regras serem efetivas, para essas regras realmente valerem a pena, ela tem que trazer uma dessas duas coisas. Ou ela tem que melhorar o seu desempenho, ou ela tem que reduzir o seu risco de lesão. Se ela não traz nenhuma dessas coisas, essa regra não faz sentido. E quem fala se essa regra está funcionando ou não, são os estudos científicos, é a própria ciência que vai mostrar isso pra gente. Por exemplo, dizer que correr cruzando o braço na frente do tronco não pode, porque você vai girar mais o tronco na hora que você corre, isso vai gerar uma sobrecarga que pode te trazer uma lesão. A hora que você pensa racionalmente, até faz sentido, porque quando você gera uma sobrecarga, realmente você coloca um maior risco de lesão. Mas quando você pega os artigos que comparam grupos de corredores que correm com o braço na lateral do corpo, com grupos de corredores que correm cruzando o braço na frente do tronco, não tem uma diferença significativa na hora de você analisar a lesão. Essas pessoas aqui se machucam tanto quanto essas outras pessoas aqui. Então, não faz tanta diferença assim. Se você olhar o vídeo da Ruth correndo, e assim, vocês me desculpam, mas eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas a Ruth, vou chamar ela carinhosamente de Rutinha, ela é queniana, maratonista, e ela bateu o recorde mundial de maratona recentemente, agora em abril, se não me engano, correndo 21 quilômetros em 1 hora, 4 minutos e 2 segundos. E se você olhar a Rutinha correndo, dá a impressão que ela está correndo toda torta lá, tadinha, ela cruza o braço na frente do tronco, né? Será que ela está correndo errado? Você vai chegar para a Rutinha e falar, Rutinha, muda esse braço aí que você está errada? Ela acabou de bater o recorde mundial para 21 quilômetros. Quando a gente observa alguém correndo, normalmente a gente vai encontrar alguns desalinhamentos. A pessoa que corre com o pé caído um pouco mais para dentro, joelho valgo, braço cruzando na frente do corpo. Mas se isso não está prejudicando o seu desempenho, se isso não está te colocando em risco de lesão, não dá pra gente falar que está correndo errado. Dá pra gente falar que são características individuais desse corredor. Aí você pode até pensar, se eu estou correndo dessa maneira, eu estou gerando uma sobrecarga em um outro lugar, e aí eu estou aumentando o meu risco de me machucar, certo? Não necessariamente.
Nosso corpo ele é um sistema muito complexo. Nosso corpo ele não envolve só movimento, mas ele envolve também os nossos hábitos. A maneira como você se alimenta, o quanto você dorme, a posição que você fica o dia todo trabalhando, que você passa a maior parte do tempo. Tudo isso influencia na mecânica do seu movimento, tudo isso influencia na forma como o seu corpo se comporta na corrida ou em qualquer outra atividade. O fato de você fazer algo do jeito X não significa que o seu resultado vai ser Y. Se a população toda fizer X, não é todo mundo que vai ter o resultado Y. Por isso que a gente não pode falar que quando você tem alguma alteração, com certeza você vai se machucar ou você vai melhorar seu desempenho se você fizer de outra forma. Porque o nosso corpo ele é um sistema complexo, ele não é previsível no resultado dele. E é por causa disso que o nosso corpo ele é completamente adaptável. Se você se movimenta dessa maneira há 30 anos, você chegar e olhar para o seu corpo falando agora, olha, a mecânica do que a gente está fazendo aqui está errado. Então a gente vai mudar para o padrão certo, a gente vai fazer o padrão X ali, que o videozinho que estava falando de biomecânica ali no YouTube me falou que eu tinha que fazer. Então a gente vai mudar para isso. Só que o seu corpo já se adaptou àquela maneira que você fazia antes. Isso quer dizer que mesmo mudando para o padrão certo do movimento, você está gerando uma sobrecarga de uma forma que o seu corpo não estava acostumado. Você vai gerar uma sobrecarga em cima de alguma coisa que seu corpo ainda não estava adaptado. E agora sim você começa a perceber dor, você começa a se machucar para tentar fazer o padrão que te falaram que era certo. Por mais que a corrida não seja uma modalidade nova, os estudos na área são coisas muito crus ainda. A gente não tem grandes estudos para falar de prevenção de lesão na corrida, por exemplo. Os estudos que a gente tem, eles não trazem muito resultado concreto. Então, se você pegar para olhar estudo falando de posição de braço, passada, nenhum deles tem resultado relevante para prevenção de lesão. O que tem resultado relevante para prevenção de lesão é redução de impacto. Então, quando a gente reduz o impacto, aí sim a gente consegue reduzir a possibilidade de lesões na corrida. Fora isso, a gente não tem muito o que dizer hoje. E aí você vai pensar de novo, por isso que é proibido na corrida a gente aterrissar com o calcanhar, né? A gente tem que aterrissar com o antepé para empurrar o chão para trás, certo? Errado também. Tem algumas estatísticas que falam que 90% dos corredores amadores aterrissam com o calcanhar e 60% da elite faz a passada aterrissando com o calcanhar. Isso não quer dizer que vai aumentar suas chances de machucar. Vai depender da maneira com que o restante do seu corpo absorve o impacto nessa situação. Tá, mas até agora a gente falou dessas regras pensando na prevenção de lesão, que é um dos benefícios que a regra tem que trazer pra gente, né? Só que pensando em desempenho, que é outra coisa, né? O outro benefício que a regra pode nos trazer, faz diferença? E aí quando a gente fala em desempenho, você começa a observar os corredores de elite, né? E os corredores de elite correndo, eles têm uma passada larga, bonita, parece que tá voando, né? O calcanhar sobe, quase que bate no bumbum lá atrás. E a primeira coisa que você pensa é, eu preciso correr igual esse cara, né? Eu preciso que a minha passada seja feita desse jeito também. E a hora que você vai fazer isso, é tanta alteração que você começa a colocar em cima da sua corrida, que não faz nem sentido, você vai começar a se machucar por tentar fazer do jeito certo. Até porque um corredor de elite tem essa passada porque ele está ali correndo entre 20 e 22 km por hora. Então ele não dá a passada larga para correr rápido, né? É porque ele corre rápido que ele tem aquela passada larga. Se você observar esses mesmos corredores no aquecimento, fazendo ali os trotezinhos de boa dele, que deve ser os meus tiros de velocidade, sei lá. Mas no trotezinho dele, ele tá ali correndo normal, né? Ele não tá fazendo essa passada larga, o calcanhar não tá subindo lá até o bumbum, né? Então o que faz ele ter essa passada é a velocidade. Não faz sentido você que corre devagar tentar colocar essa passada tão larga, essa passada subindo o calcanhar, porque você vai colocar alterações desnecessárias no seu corpo e aí sim você vai correr o risco de se machucar.
A passada é algo natural na corrida. Se você correr rápido, a sua passada naturalmente vai ficar mais ampla. Se você correr devagar, naturalmente a sua passada vai ser mais curta. A gente não precisa tentar forçar isso. Faz parte do nosso corpo, faz parte das respostas do nosso corpo para aquela atividade. E memoriza isso, né? Que correr rápido é o que faz a sua passada ficar ampla. Não é a sua passada ampla que vai fazer você correr rápido. Essas coisas elas não são inversamente proporcionais, tá bom? Isso quer dizer então que para eu correr eu só preciso sair correndo e isso é o jeito certo? É quase isso, porque correr é algo natural do ser humano. Observa a criança, não sei se você tem filho ou não, mas observa uma criança, ela passa o dia inteiro correndo de um lado para o outro, ela não está preocupada com a posição do braço, joelho, pisada, e no dia seguinte ela não reclama de dor, nem tem nenhum tipo de lesão por ter passado o dia todo correndo. Aliás, ela nem cansa, ela aguenta correr o dia inteiro, deixa o pai e a mãe ali com a língua de fora, mas ela tá ali a milhão, sem nenhum jeito certo de correr, sem nenhuma preocupação com a mecânica do movimento, porque isso é natural para a criança. Isso é natural para o ser humano desde a época das cavernas, desde que o mundo é mundo. Aquela época em que a gente corria atrás da caça e a caça corria atrás da gente e a gente tinha que fugir da caça, né? A corrida ela é algo natural. O que acontece é que com o passar dos anos a gente vai perdendo algumas capacidades por não usar. Então a gente perde capacidade de força, a gente perde força no pé por ficar sempre de tênis, então a gente perde força do dedo, desabar arco plantar, a gente vai perdendo mobilidade por não usar a nossa mobilidade, a gente perde capacidade de absorver impacto. São essas coisas que a gente consegue controlar e melhorar para a nossa corrida ser mais eficiente e mais segura. Agora, a posição dos seus braços na corrida, o jeito que você dá a sua passada, se o joelho está um pouco para dentro ou não, isso daí não vai fazer diferença, a menos que esteja sendo lesivo para você. O maior erro que a gente comete na hora que a gente está falando de biomecânica, seja profissional ou seja um corredor amador querendo conversar sobre biomecânica, é a gente tentar separar o corpo por partes. Porque o meu braço, quando eu estou correndo, ele não funciona separado da minha perna. Quando eu vou absorver um impacto, eu não estou falando só de tornozelo e joelho. Eu sempre estou falando do meu corpo como um todo. Então, se eu separo para falar só da posição do braço, desconsiderando todo o resto que está acontecendo, é óbvio que o meu resultado ele não vai ser eficiente, né? Por isso que é tão difícil a gente colocar regras para a corrida. Por isso que ao invés de falar de certo ou errado, eu prefiro chamar de individualidade, né? Eu prefiro chamar da sua maneira de correr. O corpo ele age de maneira integrada, por isso é tão difícil eu falar o que é certo e o que é errado. A gente tem que saber escutar os sinais do nosso corpo para entender se aquilo está fazendo bem para a gente ou não. Então, tô correndo dessa maneira, tô começando a ter uma dor aqui, aí a gente vai começar a analisar se essa dor tá vindo de falta de mobilidade, tá vindo por eu não saber amortecer impacto. Lembra que são as variáveis que a gente consegue controlar? Né? Eu não vou chegar para a Rutinha, lembra a Rutinha, keniana, meia maratonista que bateu o recorde mundial? Olhar para ela e falar assim, olha, você tá correndo errado porque seu braço está cruzando na frente do peito. Né? Não faz sentido, porque em desempenho eu não tenho o que falar, ela acabou de bater o recorde mundial. Em lesão, até onde eu sei, ela não sentiu uma dorzinha na unha do dedão do pé depois de correr, não tem ninguém falando em lugar nenhum que ela ficou com dor no corpo depois de bater o recorde, que ela teve alguma lesão. Pelo contrário, se entrar no Instagram dela ali, ela tá treinando normalmente como se nada tivesse acontecido. Tá, mas e a respiração? Eu tenho certeza que eu respiro errado, porque eu fico muito ofegante quando eu tô correndo, eu tenho falta de ar, nossa, eu me canso demais, eu tô respirando errado. Gente, respirar
é algo que você não tem controle. A gente está conversando aqui agora e você não está aí pensando, né? Olha, eu tenho que respirar. Estou respirando certo? Estou respirando errado? Olha a frequência da respiração. Meu, você não precisa, porque a respiração ela é algo automático, você não tem controle. Você pode até tentar controlar o ritmo da sua respiração, tentar mudar alguma coisa, mas não é você que manda na sua respiração, não é você que escolhe, vou parar de respirar agora e vou ficar sem respirar 10 minutos, seu corpo não permite isso, porque a hora que começar a faltar ar, ele vai fazer você puxar ar, né? Então, não é uma variável que você controla. Quem controla a sua respiração é seu cérebro, de acordo com as necessidades que seu corpo está mostrando para ele. Então você começou a fazer exercício, seu músculo precisou de oxigênio, aí o músculo vai lá, pede oxigênio para o pulmão, mandar o oxigênio via corrente sanguínea para os músculos, e aí o pulmão vai perceber, olha, tá entrando pouco oxigênio, eu preciso de mais. Aí o cérebro percebe isso e dá esse sinal para o seu pulmão puxar mais oxigênio. Bem rápido, bem bagunçado, mas é isso que acontece. Não é você que fala, olha, eu preciso de mais oxigênio e tenta encher mais o pulmão. Isso não acontece, porque a respiração ela é automática. Não tem um jeito certo de respirar. Se você está ficando ofegante, se você está cansado, a questão é o seu condicionamento físico. Se você está começando a correr agora, o seu corpo está tentando entender o que está acontecendo. Ele nunca precisou de uma demanda desse tamanho de oxigênio. Então ele vai começar a ficar meio desesperadão para conseguir isso. Ele não está adaptado a fazer aquilo. Do mesmo jeito, se você está aumentando a sua distância, ou se você está baixando o seu pace para correr mais rápido, você tá mudando a ordem que chega ali para o seu cérebro. Né? Seu pulmão está precisando trabalhar mais. E aí você se sente mais cansado. Isso tem a ver com o seu condicionamento físico e não com respirar certo ou respirar errado. E isso também vai melhorar naturalmente. E isso também vai acontecer aos poucos. Né? Não vai ser do dia para a noite que seu condicionamento físico vai melhorar. Mas seja persistente, tenha constância no seu treino, tenha disciplina, que o seu condicionamento vai melhorar e vai ficar muito mais fácil respirar na hora de correr. Eu sei que você já deve ter visto alguma técnica, puxa 2, solta 1, tenta encher. Ok, se você quiser tentar, né, controlar essa parte de ritmo, mecânica, se você se sente bem fazendo isso, tudo bem. Mas você não precisa fazer isso, porque respirar é algo natural para você, tá? Então, não precisa tentar controlar. Só seja paciente e persistente com seus treinos que a sua respiração também vai melhorar. Correr é muito mais simples do que parece. Correr vai muito além de todas essas regrinhas que estão colocando aí no nosso caminho para deixar a corrida parecendo que é algo difícil, que é um monstro, nada disso. De novo, correr é muito mais simples do que parece. Foca naquilo que você tem controle, foca nas coisas que você realmente pode melhorar. Foca em melhorar suas capacidades físicas, a sua mobilidade, a sua força. Isso sim vai ajudar no seu desempenho, isso sim vai ajudar você a prevenir lesão. O restante é algo natural e o seu corpo vai se adaptando aos poucos. Então, seja constante, tenha disciplina e os resultados vão aparecer. E se você gostou desse vídeo, curte ele aqui embaixo, envia para os seus amigos, para a galera da corrida, marca o pessoal aqui nos comentários, tá bom? Aproveita para se inscrever no nosso canal e o YouTube te avisar sempre que a gente tiver conteúdo novo. Espero que você tenha gostado, grande abraço, bons treinos e tchau, tchau!